Olá, tudo bem? Olha nós de novo aí, madrugada adentro. Eventualmente sempre tem algumas pessoas por aí. Mas o normal é que você vai ver de manhã, no transcorrer do dia, ou mesmo amanhã à noite, tá? Nós vamos estar começando uma série hoje que eu fiz, eu apliquei em mim o que eu vou propor para vocês e eu apliquei também a muitas pessoas se beneficiaram e obtiveram o resultado, tá? Então nós vamos passar a fazer essa sessão aqui, todos os vídeos eles vão se chamar Dedetizando os ensinamentos e costumes tóxicos das seitas. Quais seitas? É que a gente já falou nos vídeos anteriores: Testemunhas de Jeová, Cristã no Brasil, Adventistas, Mormons, Católicos, Espíritas, Espiritualistas Afros e outros. Existem outros aí, existem dezenas, mas a gente fala as principais, as mais ocorrentes. Agora, eu vou estar falando em vídeos sempre que vão ser mais curtos do que esse, porque nesse inicial eu vou estar falando um pouquinho mais para te dizer como que vão ser isso daqui. Eu vou estar sempre baseado em acontecimentos bíblicos e que a gente traz para o cotidiano das ocorrências e a gente estabelece um tipo de relação que é válido, não é invenção e não é deturpação da palavra de Deus. É válido, tá? Porque a palavra de Deus, toda ela, quando você analisa, você vê que ela, todos os livros de autoajuda que existem, eu li mais uns 100 mais ou menos os principais, certo? Nesses últimos 50 anos, todos eles, quando você percebe que o autor, o psicólogo, o psiquiatra diz, eu criei isso, ele não criou nada, ele copiou da Bíblia e ele adaptou uma argumentação tipicamente bíblica, certo? A coisa. E a coisa funcionou. Então vocês vejam a força cogente que tem a palavra de Deus. Então a gente vai estar sempre se baseando nisso e trazendo para ocorrências práticas da vida da gente que a gente tem que eliminar. Tá ok? Se você quiser ter uma vida com Deus, se você quiser evoluir nesse sentido, se você quiser ir se limpando, isso é ir se limpando com a palavra, tá? Você está usando a palavra de forma a se limpar, de forma a ter uma filosofia de vida dentro da palavra. E eu acho que só depois disso é que você pode estar adquirindo o discernimento do Espírito, principalmente com o batismo com o Espírito Santo. Então você ouve essas coisas, pega a tua Bíblia e analisa, porque nós só vamos falar de Bíblia, não vamos inventar nada aqui, tá? Mas vamos trazer para o cotidiano para você ver como as adaptações têm cabimentos. Tá ok? Nós não somos também nem autor de nada, nós aprendemos, ouvimos um pedaço de A, outro de B, acrescentamos uma pitada nossa, enfim, porque a realidade é essa, né? E a gente deve fazer isso e é isso que eu estou fazendo. As ideias vêm, não é para você levar para o túmulo, não, é para você passar
E depois de você vem outros e aperfeiçoam, vem outros depois dos outros e aperfeiçoam ainda mais. E assim é e tem que ser a nossa caminhada. Tá ok? Então, nessa primeira série de Dedetizando os ensinamentos e costumes tóxicos das seitas, eu vou estar falando nesse primeiro momento sobre, sobre as mentirinhas, sabe, as mentirinhas brancas, aquelas inofensivas, bobinhas, né? Que alguém pergunta, você foi para a direita ou para a esquerda? Você foi para a esquerda, mas você fala que foi para a direita, entendeu? Você foi na padaria, mas você fala que foi na farmácia. Parece coisas sem importância, tá? Em se tratando das coisas de Deus, não. E vocês vão identificar, à medida em que em que vocês forem passando e verificando e prestando atenção no que ocorre no seu lado, no seu lado, ao lado de vocês, vocês, desculpa, vocês vão verificar que isso é muito mais ocorrente do que se possa pensar que o seja. A gente pensa, mas eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, né? Eu não cobiço, enfim. Mas não são só isso. A gente peca involuntariamente. Só hoje eu e você, se já não pecamos meia dúzia de vezes, por baixo. Tá? Isso porque não vivemos na prática do pecado. Isso os que não vivem na prática do pecado. Os que vivem, tá ok? Então, sobre as mentirinhas que vocês veem aí no YouTube, é por isso que eu não deleto, não bloqueio ninguém, porque o peixe morre pela boca. Ora, se eu estou falando de um determinado povo, como é os seus comportamentos, e esse povo é testemunha de Jeová, e não é só eles, os crentes em geral, mas eles com mais ênfase, tá? Porque já que eles se postam como o primeiro, como locomotivas, como único de Deus, eles têm que vir na frente. Tá bom? Então, eu deixo aí para vocês verem as expressões chulas, as referências com que fazem as pessoas, né? Um sujeito aí que não sabe, às vezes, nem ler nem escrever direito, ele chega e chama os outros de ignorantes, que estudou muito mais do que ele no mundo secular. Quer dizer, é umas coisas totalmente sem nexo, sem pé, nem cabeça. E as ironias, tá? As mentirinhas brancas que parecem sem importância. Todas essas picuinhas, essas poucas coisinhas que as pessoas pensam, isso não vai me comprometer, eu não vou perder a minha salvação por isso. Então eu vou te dizer que vai sim, porque eu vou te exemplificar, por exemplo, o que nós poderíamos pegar? Vamos pegar lá uma das pragas, certo? Que Moisés mandou lá para Faraó, em função de que ele mantinha o povo de Deus cativo, tá? Vamos pegar a praga das moscas, porque mentirinhas, palavrinhas que apequenam os outros, ironias no sentido de fazer os outros menores, certo? Como é usual entre testemunhas de Jeová, apelidos pejorativos que se colocam nos outros,
e, enfim, situações que procuram apequenar e amesquinhar as pessoas, são coisas equiparáveis a mentirinhas brancas, mentirinhas bobas, que as testemunhas de Jeová pensam ainda, mas isso não, eu não roubo, não mato, não prostituo, então isso daqui Deus não vai ligar. Vai sim, vai sim. Eu vou te dizer como. Você já viu aí na sua casa uma mosca morta? Certamente você já viu. Mas se você criar algum sistema aí, que você possa pelo menos matar umas 20, 30 moscas, deixa ali de um dia para o outro. E depois veja se você aguenta o cheiro. É horrível, gente. Só quem foi bombeiro é que sabe. É horrível. Eu fico imaginando quando chegou essa praga das moscas lá no Palácio de Faraó, que eram milhares, eram enxames. E depois aquilo tudo morria e ficava por ali. Eu fico imaginando o odor, o horror que era o odor que estava naquele ambiente. E que você pode fazer na sua casa um teste, se você quiser, matando só umas 20, 30 moscas, deixa todas juntinhas ali, depois chega perto no dia seguinte e vê o cheiro. Então, eu equiparo isso, essas mentirinhas sem importância, esses adjetivos, esses apequenamentos que vocês fazem das demais pessoas, crentes em geral, mas testemunha de Jeová especificamente, essa maledicência, eu equiparo a uma mosca dessa. Uma mosca que você mata aí com aquela mãozinha, mesmo que fique ali de um dia para o outro, você não vai sentir o cheiro. Mas deixa acumular umas 20. Deixa acumular mais que 20. Mentirinhas e esses trocadilhos, esses apequenamentos que vocês, testemunhas de Jeová, fazem com os que são contrários às suas ideias, com vocês, crentes em geral, bitolados, que fazem, equivale cada uma dessas coisas que você fazem, uma mosquinha morta. Você já parou para pensar quantas na sua existência você acumulou aí no cantinho? Às vezes milhares. Você já parou para pensar o cheiro disso? Descobriu por que você olha no espelho e a sua vida não é próspera? Porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade, aliás, dinheiro, coisas materiais, é uma das muitas situações que significam prosperidade. A pessoa que é próspera, até o que ela fala gera frutos imediatos. Ela exala a prosperidade. É assim que funciona. Então, meu amigo, minha amiga, o primeiro passo para você começar a se desintoxicar de isso que não é propriamente um ensinamento das religiões. No caso, as testemunhas de Jeová, não é um ensinamento. O sujeito não sobe lá na tribuna e prega para você fazer isso. Mas ele vê que isso existe no seio e ele faz que não vê, porque ele também pratica isso. Tá? Aquela maledicência, aquele falar mal, aqueles grupos, estou falando dentro de uma mesma organização, não estou falando contra os de fora, não.
aqueles grupos que se atacam, que falam, que difamam um outro, aqueles que ficam entregando para os anciões para ganhar carguinho de indicador, de não sei o quê, entendeu? O que eles veem aí pela rua, não que eles devam apoiar coisas erradas, porque quando você não fala, você passou a ser cúmplice. Mas é a ideia com que eu faço isso. Eu fico fazendo isso para mim ganhar pontinhos. De repente eu começar a carregar um microfone nas reuniões, ter uma plaquinha aqui escrito indicador, né? E vai indo, e falar lá no microfone de vez em quando, iniciando uma reunião, uma oração. Enfim, quantas moscas dessa eu vou acumular? Aí a pessoa não percebe, porque é que eu te digo, uma mosca não vai cheirar, duas não vai cheirar, três não vai cheirar. Então ele vai praticando essas coisas e ele vai pensando que está passando batido. Para Deus não passa nada batido. Depois ele olha para a vida dele, sabe? Ele olha, você homem, para o seu casamento, isso aí que você tem aí, que não é uma mulher, isso aí, mulher, que você tem aí, que não é um homem, esse seu leito conjugal aí, que é uma porcaria, essa sua vida que é mesquinha em todos os aspectos, você vive vendendo o almoço para comprar a janta, vendendo a janta para comprar o café da manhã. E você olha aí na sua casa a cama escorada lá com um tijolo, entendeu? A mesa com uma dos pés mancos. Quer dizer, você não percebe as coisas sutis. Isso são moscas mortas. E isso são provenientes do seu comportamento, tá? Abandone essa maledicência. Abandone esse negócio de você julgar que o da outra religião é inferior a você. Abandone esses termos, coitadinho, homenzinho, pequeninho, doutorzinho. E eu estou falando aqui, eu não estou usando as expressões de palavrões, tá? Vamos deixar essas de lado. Eu estou falando só aqueles adjetivos que, digamos, fossem bonitinhos proferir. Tá ok? Então, isso você vai fazendo, você não vai percebendo. Isso ao longo dos anos, você olha aí para o espelho e veja como está a sua vida. Isso dentro de uma religião. Entendeu? E veja quanto a religião pode ser nociva, ela não instruindo você disso, ela não alertando você disso. Porque ela tem uma preocupação em chamar a sua atenção, que de repente você vai sair dali, vai para outra e ela vai perder uma contribuição a sua para a outra. Então ela fica passando a mão na sua cabeça, certo? E você está indo a passos largos para o inferno, com esse tanto de pecados acumulados. Então vou lhes dizer uma coisa. A coisa porque a sua vida não anda, porque o seu corpo vive doente, por que que você vive para baixo, por que que você usa antidepressivos, é esse monte de mosca morta que tem aí, que você precisa começar a limpar. E de que jeito que você limpa? É só se policiando para não fazer mais. Que a palavra e a prática vai te limpando e vai limpando o ambiente, até o ambiente ser um lugar que tem um aroma saudável, em que tudo que se olha se vê prosperidade, tá? Abandone essa sua preocupação de achar
que a sua crença está acima dos outros, que você é superior aos outros, certo? Porque se você fosse mesmo, você não teria necessidade de apequenar os outros. Você ficaria quietinho, eles seriam pequenos por si. Não precisaria você ficar ajudando a apequená-los. Entendeu? Olhem aí no YouTube e vejam também o que eu respondo. Eu ironizo bastante. Eu brinco realmente para ver se a pessoa acorda. Para ver se a pessoa acorda. Mas eu não deleto, eu não bloqueio, eu não faço nada, exatamente para mostrar para vocês. Tá? Aí como você vai saber que é testemunho de Jeová? É muito fácil. Primeiro que não se identificam. E quando aparece lá um nome, por exemplo, eu sou o João da Silva, não é o João da Silva. Entendeu? Quando aparece uma foto, ele põe foto de qualquer coisa qualquer. Quando aparece a foto de um rosto, ele tirou a foto assim. Como que você vai identificar quem é? Se você está vendo só isso que está dentro das minhas mãos, do meu rosto. É isso. Isso é mosca morta? É esse negócio de você se inscrever num canal para entrar no canal dos outros para falar besteira. Isso aí é mosca morta. Tem gente aí que já tem milhares, hein? Tem gente aí que já tem milhares. Entendeu? Deve estar fedendo a coisa aí. Olha em volta. Dá uma olhadinha. Discreto. Não precisa ninguém saber. Você não precisa contar para mim. Dá uma olhadinha aí. De que jeito que você vai eliminar? Primeiro você começa a se policiar. Vai chegar uma hora que você não pratica mais nem sem querer. Mas eu acredito que a gente vai passar a vida praticando sem querer novos erros. Quando é que você está persistindo no erro e é burrice? Quando você repete o mesmo erro. Tá ok? Nós somos pecadores e vamos terminar a vida pecando, mas não vivendo na prática do pecado. O pecado tem que ser um acidente de percurso, uma coisa que você lamenta quando você percebe que você fez, tá? Então hoje eu estou falando sobre isso, as mentirinhas brancas, sem importância, que você acha que Deus não liga. Afinal, você é pecador mesmo? Liga sim. Então eu não vou ser salvo, porque não vai ter jeito de eu deixar de pecar, porque eu sou ser humano. O que vai contar para a sua salvação, eu acredito que é o seguinte: é intuitivo isso. É se o número de pecados diminui, gente. É se eu já estou naquele rol que pratica pecados tão sutis que precisa ser um analista bíblico, conhecedor profundo para saber que pecou. Isso é evolução. Porque o melhor dos homens que existir na Terra nesse momento aqui, ele é pecador e vai morrer pecando. E quando é então que você pode ser considerado para ser salvo? Quando você luta contra isso. Tá? Resistir ao demônio, essa é uma das coisas. Então elimina essas expressões chulas do seu linguajar. Elimina esse apequenamento das pessoas. Isso de querer ridicularizar as pessoas. Elimina isso de você se postar como um justo juiz. Eu disse justo. O que você está falando é até certo. Mas será que você faz?
Na medida em que julgardes, sereis julgados. Ou então você joga a Bíblia fora. Tá bom? Então, procure meditar nisso. Eu vou estar falando sempre, no máximo, até em 10 minutos, 10, 12 minutos no máximo, essa série Dedetizando. Então, eu estou te mostrando como eu fiz, como muitos fizeram, como nós sabemos que em mais de 100 isso deu resultados, muitos bons, tá? Porque você não vai eliminar tudo de um dia para o outro. E é o que o diabo põe na sua mente, tá vendo? É tanta coisa que não dá para você tirar. Não dá mesmo, de uma vez não dá. Mas se você parar de pôr mosca morta aí no cantinho, as que estão aí vão acabar por apodrecer e exalar no ar, certo? Que é a limpeza que a palavra vai fazendo na sua vida, tá bom? Deixa eu ver, a estas horas das madrugadas tem alguém, tem o Elias Santana aí, boa noite, Elias. E os zumbis da torre, irmão Paulo? Pois é, zumbis, a gente fala, você vai dizer assim, olha aí, você põe um apelido e ironizando. Não, a gente quer mostrar uma condição, tá? O que é zumbi? Zumbi, na verdade, não existe, gente, é uma lenda. Zumbi seria, entre outras coisas, vamos falar o termo mais popular, o que seria? Seria um cadáver que foi ressuscitado, entre aspas. Ele não foi, ele continua morto. Você conseguiu reanimar aquele cadáver e ele sai andando pelas ruas. É por isso que você vê aquelas figuras de zumbi, o sujeito tudo desfigurado, começando a apodrecer, aquelas coisas, e eles estão assim. Então, eles são zumbis. Eles continuam mortos, mas os seus corpos foram reanimados. E eles fazem o que o reanimador quer. E o que a torre faz? Transforma em zumbis, certo? Eu já falei para vocês de uma vespa o que ela faz com uma aranha. O que ela faz? Ela pega uma aranha dessas de parede e, e inocula nela a substância de forma que a aranha vira escrava dela, certo? Aí a aranha vai, tem o hábito de fazer uma teia que ela infuniu, ela faz uma outra, muito mais resistente, porque ela está com a mentalidade dela modificada. Ela foi zumbizada. Ela se transformou num zumbi, num escravo da vespa. E ela faz uma teia diferente, muito mais forte e resistente. Depois, no meio da teia, ela faz um casulo, certo? Aí ela vem ali, depois de prestar todo o serviço para a vespa, ela fica ali, aí a vespa vem e coloca nas costas dela os seus ovos. E o que vai alimentar os ovos para surgir novas vespas? A aranha viva, carne fresquinha. Ou seja, depois de ela ser escravizada, fazer teia de aranha, fazer casulo, fazer tudo, ela vira comida viva, para não estragar a comida viva. Ela morre à medida em que ela vai sendo comida. É isso que a torre faz. Eu uso uma outra expressão também. São bonecos de ventrílocos. O ventríloco senta o boneco aqui, né? E ele manipula, o boneco olha para ele, fala com ele, responde. Quando ele fala com a voz do boneco, ele não mexe a boca assim como eu vou tentar fazer, né? Oh, né? Sim, sim, patrão, o que, que o senhor está querendo? Tá, sim, eu vou fazer isso. Entendeu? Porque é a torre que fala, aí o manezinho aqui é o que responde, que é o boneco de ventríloco. Então, gente,
Tem coisas, e isso eu vou repetir, para mexer com seus brios, tá? Isso só te pega porque você gosta de moleza, certo? Você gosta de moleza. Você gosta de comer comida ruminada, nem mastigada, triturada, só não serve. Tem que ser ruminada, tem que estar aquela gosma, só para você engolir. Você gosta disso. Você vive torcendo para o mundo acabar em barranco para você morrer encostado. Você é preguiçoso, você é indolente. Você não quer pensar, se eu tiver que analisar o que um pregador falou, o que outro falou, o que um teólogo falou, o que outro falou, isso vai cansar a minha mente. Então deixa eu pegar a torre e manda mastigadinho, não preciso. Você é preguiçoso. Na verdade, a expressão seria outra, certo? Então você paga pelo teu erro. Porque se você se basear só num fundamento bíblico, maldito é o homem que crê no homem e faz dele o seu braço forte. Só esse daí já te derruba, tá? Por hoje eu vou ficando por aqui. Volto a pedir para vocês aí no histórico do vídeo tem instruções, tá? Como vocês podem colaborar com o nosso ministério, tá? Eu já fiz minha colaboração, eu já coloquei uma propriedade aqui de 230 mil reais, uma chácara, já coloquei 20 mil reais no caixa, até o presente momento ninguém contribuiu, mas eu estou passando a pedir contribuição. Que quantidade é que você quiser, tá? Mas eu acho que se eu fosse para mim te dar uma ideia, R$ 1 por dia é muito, uma anuidade aqui para mobilização de R$ 365, que é o número de dias do ano, é muito para você colocar essa quantia mínima no transcorrer de um ano, não precisa ser de uma vez ou de uma vez se você quiser, tá? Isso é uma coisa mínima. Se depois você eventualmente quer fazer uma oferta maior, você quer doar um bem, qualquer coisa, você entra em contato. Mas esse mínimo para a gente poder caminhar é necessário, tá? Porque tem internet, tem coisas aqui que precisa aperfeiçoar, né? Um estúdio mais adequado, não só com esse pano verde aí atrás, enfim, as coisas têm que caminhar, têm que seguir. E o que a gente está prestando aqui tem utilidades para vocês. E na associação vocês têm de quebra, você sendo um associado, você vai ter nas questões jurídicas relacionadas à religião, você não vai ter que pagar o advogado. Você paga a associação, certo? Porque o advogado, eu e outro que tem aí, a gente dá o serviço da gente para a associação, não cobra. E também para as suas questões particulares, né? As pessoas, elas precisam aprender a ser como são os americanos, como são os europeus. Eles não dão um passo sem consultar um advogado. Aqui no Brasil é o contrário. O sujeito enche a vida dele de nó. Quando não tem mais jeito, que ele tem milhares de nó, ele procura um advogado. E já começa que ele procura um profissional errado. Ele tinha que procurar um mágico, né? Mas ele procura um advogado, e se o advogado não tirar os nó que ele deu, o advogado é incompetente. Então não é assim. Nesses países de primeiro mundo, o sujeito não dá um passo, o sujeito não aluga uma casa sem falar com o advogado, o sujeito não investe um dinheiro num banco sem falar com o advogado. Ou, no caso específico do dinheiro, com um corretor de valores, de seguradoras, enfim, para te dar algum patamar. É assim, tá? O que a gente não sabe, a gente tem que perguntar para os outros. Tá bom? Eu normalmente entro às segundas, terças e quintas-feiras
em torno de 21 horas eu entro ao vivo também. Esses 3 dias mais ou menos certo. Se eu não entrar algum dia, porque aconteceu alguma coisa de força maior. Porque se for menor, eu venço e eu entro aqui no ar, tá? E no chat aqui para a gente ir respondendo, tá bom? Então, curtam aí, a gente vai estar passando periodicamente essas dicas para você se desintoxicar. Pega tudo que você sabe de torre ou de onde quer que seja, põe numa caixinha, põe num cantinho aí dentro, numa prateleira da sua cabeça e deixa lá. Não joga fora, não. Começa aqui do zero a praticar a palavra de Deus de forma prática. Não é ficar lendo e obedecendo o texto isolado, palavrinhas soltas, não. Isso daí é estratégia de neurolinguística que a torre usa com muita eficiência. É só ver o resultado que produz. Tá ok? E você, enquanto não se depura, não elimina essas moscas aí, vai acrescentando mais, tá? Que serve aqui para o nosso acervo para a gente mostrar que a gente não inventa coisas. Eu estou falando das coisas bem pequenas, bem chulas. Porque existe aquelas num nível que a maioria não percebe, que é o sujeito fazer perguntas que, ao fazer as perguntas, ele mesmo já respondeu. Por quê? Ele está querendo que você responda o que ele acha que é a resposta. Então, isso é um tipo de perturbado mental. Esse é um tipo que aí na mente dele tem muitas moscas mortas. E o cheiro ele já está sentindo. Tá bom? Foi um prazer até qualquer momento aí.